Era uma vez, em 1986, quando os cinemas nos presentearam com uma aventura que misturava ação, comédia, fantasia e artes marciais de uma forma que ninguém esperava. Um filme que deveria ter sido um sucesso estrondoso, mas que na época foi um balde de água fria nas bilheterias. Hoje, vamos viajar no tempo e desvendar os mistérios por trás do fracasso e do renascimento cult dos Aventureiros do Bairro Proibido. Se você, como eu, tem um carinho especial por essa pérola dos anos 80, ou se nunca ouviu falar, mas adora uma boa história, fica comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a nossa sessão nostalgia vai ser intensa. Sabe aquele filme que você assiste e pensa, como isso não foi um sucesso gigantesco? Pois é, essa é a história dos Aventureiros do Bairro Proibido. Se você já curte nosso conteúdo, esmaga esse botão de like para fortalecer. E se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem uma viagem nova por esse universo que a gente tanto ama. Vamos voltar para o começo de tudo. O diretor era ninguém menos que John Carpenter, o mestre por trás de clássicos como Halloween e O Enigma de Outro Mundo. No papel principal, Tina Moscow Russell, seu ator fetiche, interpretando o caminhoneiro fanfarrão Jack Burton. A premissa era simples e ao mesmo tempo maluca. Jack se mete numa enrascada sobrenatural no bairro de Chinatown, em São Francisco, para resgatar a noiva de seu amigo, Wong Shi, das garras de um feiticeiro milenar chamado Lupin. A inspiração para o filme veio das clássicas produções de Kung Fu de Hong Kong, que Carpenter adorava. Ele queria criar uma homenagem, misturando o estilo de ação frenético com a sensibilidade de uma aventura ocidental. O roteiro passou por várias mãos, e a visão de Carpenter era clara: criar um filme onde o herói americano, o típico machão, na verdade, não é o herói de verdade. Jack Burton é um coadjuvante que pensa que é o protagonista. Ele é atrapalhado, medroso e muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. O verdadeiro herói é Wong Shi, interpretado por Dennis Dun. Essa subversão do arquétipo do herói foi uma das coisas mais geniais do filme. Enquanto os filmes de ação da época tinham protagonistas como Rambo e O Exterminador do Futuro, que resolviam tudo na força bruta, Jack Burton passava a maior parte do tempo confuso, gritando e tentando entender o que estava acontecendo. Ele era uma paródia ambulante do herói de ação. As filmagens foram um desafio. O estúdio, a 20th Century Fox, estava nervoso. Eles não entendiam direito o tom do filme. Era uma comédia? Era um filme de ação? Era fantasia? A verdade é que era tudo isso junto. E essa mistura, que hoje achamos brilhante, na época era vista como confusa. O orçamento foi de cerca de 20 milhões de dólares, um valor considerável para a época. E a pressão para que o filme desse retorno era enorme. E então, em julho de 1986, o filme estreou. E o resultado foi um desastre. Ele arrecadou pouco mais de 11 milhões de dólares nos Estados Unidos. Um fracasso retumbante. Mas por quê? Vários fatores contribuíram para isso. Primeiro, o marketing do estúdio foi péssimo. Eles não souberam vender o filme. Os trailers não capturavam a essência cômica e a ação estilizada, focando apenas nos elementos de fantasia, o que pode ter afastado parte do público. Além disso, o filme teve a infelicidade de competir com outro gigante nas bilheterias, Aliens, O Resgate, de James Cameron, que estreou apenas 2 semanas depois e simplesmente dominou os cinemas. O público queria a ficção científica sombria e a ação visceral de Aliens. E a aventura fantástica e bem humorada de Carpenter acabou ficando para trás. John Carpenter ficou devastado com o fracasso. Ele se sentiu traído pelo estúdio e desiludido com a indústria de Hollywood. Esse revés foi tão grande que o levou a se afastar dos grandes estúdios e a voltar a fazer filmes independentes por um bom tempo. Para ele, Os Aventureiros do Bairro Proibido era um projeto de paixão, e ver o público e a crítica rejeitarem daquela forma foi um golpe duro. Mas aí, algo mágico aconteceu. Algo que só o tempo e a cultura pop podem proporcionar. Com o lançamento do filme em velocidade de hemossedimentação, uma nova geração de espectadores começou a descobrir aquela joia perdida. Nas locadoras de vídeo, a capa icônica com Jack Burton e Lupin chamava a atenção. As pessoas alugavam sem saber muito o que esperar e ficavam maravilhadas. Foi no conforto do sofá de casa que o filme encontrou seu verdadeiro público, longe da pressão das bilheterias e da concorrência dos cinemas. As pessoas puderam apreciar a genialidade da mistura de gêneros,
A comédia sutil, as cenas de luta que eram uma carta de amor ao cinema de Hong Kong, os efeitos práticos incríveis e, claro, o carisma inegável de Kurt Russell como o anti-herói Jack Burton. As frases de efeito de Jack como "está tudo nos reflexos" ou "sabe o que Jack Burton sempre diz numa hora dessas?" se tornaram icônicas. O vilão, Lupin, interpretado magistralmente por James Wong, era ao mesmo tempo assustador e cômico, um dos vilões mais memoráveis dos anos 80, e os personagens secundários, como Gracie La, Egg Shen e os Três Tormentas, cada um com seu carisma, completavam um elenco perfeito. A cultura da internet, anos depois, só amplificou esse status cult. Fóruns, blogs e as primeiras redes sociais se tornaram espaços para fãs discutirem o filme, compartilharem citações e celebrarem sua singularidade. O filme, que tinha sido um fracasso comercial, se tornou um símbolo de cool. Um daqueles filmes que, se você gosta, você entende. É como um clube secreto. O impacto de Os Aventureiros do Bairro Proibido pode ser visto em várias obras que vieram depois. Diretores como Quentin Tarantino e Edgar Wright já citaram o filme como uma grande influência. A ideia de misturar gêneros de forma ousada, de brincar com as expectativas do público sobre o herói, tudo isso ecoou em filmes e até em jogos de videogame, como a franquia Mortal Kombat, que bebeu muito da fonte da mitologia e dos personagens do filme, especialmente com o personagem Raiden, que é muito semelhante a um dos Três Tormentas. Hoje, mais de 35 anos depois, Os Aventureiros do Bairro Proibido é celebrado como um clássico. É um testemunho de como a percepção de uma obra de arte pode mudar drasticamente com o tempo. O que foi visto como uma bagunça confusa em 1986, hoje é aplaudido como uma obra-prima visionária e à frente de seu tempo. É uma história sobre resiliência artística. A prova de que um fracasso de bilheteria não define a qualidade ou o legado de um filme. O tempo foi o maior aliado de Jack Burton, transformando sua jornada bizarra no Bairro Proibido em uma lenda. Uma lenda que continua a conquistar novos fãs a cada geração, provando que, às vezes, o sucesso não está nos números, mas na paixão duradoura que uma história consegue despertar no coração do público. E você? Qual a sua memória com Os Aventureiros do Bairro Proibido? Você viu no cinema, na locadora, na sessão da tarde? Deixa aqui nos comentários. Vamos reviver juntos essa época incrível. Sua história, sua memória, é o que mantém a magia desses filmes viva. Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem nostálgica. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você é um verdadeiro apaixonado por cinema. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.